Jornalista rechaça a possibilidade de poupar o time contra o Botafogo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Renato Maurício Prado, link na descrição. Jornalista criticou chance de mandar a equipe mesclada contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Para ele, os 3 próximos jogos deverão ser a equipe titular. Pois, dependendo do resultado desta quarta, o Flamengo já pode dar adeus ao Campeonato Brasileiro. Para vocês, o time tem que ser titular ou misto contra o Botafogo? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Bora acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. 2 jogadores, na verdade são 3, mas só 2 que realmente contam. O Saúl e o De La Cruz são dúvidas para esse jogo. O De La Cruz, por uma questão que eu acho, sinceramente, meio bizarra. Não podemos botar o De La Cruz para jogar no gramado sintético porque ele pode piorar o joelho dele. Gente, o De La Cruz piora o joelho toda vez que ele entra em campo. Toda vez que o De La Cruz joga no gramado sintético, o De La Cruz piora o joelho dele. Ou gramado sintético ou gramado normal. Toda vez que o De La Cruz joga, ele piora o joelho. Porque o joelho dele não aguenta mais jogar. O De La Cruz é aquele cara que você bota ele para jogar, sabendo que no jogo seguinte, no outro, e talvez até no outro, provavelmente você não poderá contar com ele. Então eu não entendo um pouco essa história de que não pode botar ele para jogar o sintético porque vai ser ruim para o joelho. Gente, o gramado natural também é ruim para o joelho do De La Cruz. Quem é ruim é o joelho do De La Cruz. E, neste caso ainda, me parece uma coisa mais preocupante, porque fala-se que o Saúl, embora esteja clinicamente curado, segundo as informações que vêm lá do Ninho do Urubu, também será reavaliado amanhã. Porque entendem os próceres rubro-negros que o jogo importante é do Palmeiras. Me desculpem, vocês estão errados. Os 2 jogos são igualmente importantes. O Flamengo tem que ganhar os 2 jogos. Se ele ainda quer pensar em disputar o título brasileiro, o Flamengo tem a obrigação de ganhar os 2 jogos. Simples assim. Então não adianta nada derrotar o Palmeiras e deixar ponto contra o Botafogo. Se deixar ponto contra o Botafogo, mesmo derrotando o Palmeiras, vai continuar atrás do Palmeiras e com uma vitória a menos. Então eu não consigo entender. O Flamengo se meteu sem querer, claro, numa camisa de 7 varas. Ele tem que ganhar os 3 próximos jogos. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Se tem um momento para jogar no sacrifício, é nessa sequência de 3 jogos. Porque esses 3 jogos praticamente definem a temporada do Flamengo. A menos que na Gávea os cartolas lá tenham decidido o seguinte: olha, vamos priorizar a Libertadores. Se de repente tomaram essa decisão, eu até entendo poupar contra o Botafogo e até mesmo contra o Palmeiras, para ter todo mundo na ponta dos cascos contra o Racing, que é o jogo da decisão da vaga na Libertadores. É esse jogo no Maracanã. O da volta, lá em Buenos Aires, é para carimbar o que resta da vaga. Se for para Buenos Aires, dependendo ainda de resultado, aí a coisa fica complicada. E o Flamengo pode acabar o ano simplesmente de mãos abanando, o que seria uma decepção gigantesca. Não somente pelo quanto o Flamengo gasta no futebol, né? Já são 40 milhões de reais por mês de folha de pagamento, como pelo fato de que essa janela pareceu muito boa assim que foi feita. De repente, Saúl encaixou, Jorginho a gente já sabia que era excelente, Carrascal está dando bons sinais, Samuel Lino começou muito mal, mas começou muito bem, mas agora está mal, mas nesses 10 dias deve ter aproveitado para se recuperar. Então, se apesar da janela, apesar da folha altíssima, o Flamengo acabar o ano de mãos abanando, por que será de mãos abanando? Ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil. Esses títulos são legaizinhos como, vamos assim dizer, penduricalhos dos grandes títulos. Feito por Jorge Jesus. Jorge Jesus
Libertadores, Brasileiro e mais, Carioca, Supercopa, tudo legal, Recopa, tudo ótimo. Mas se não tivesse o Brasileiro e Libertadores, os penduricalhos só não salvavam o ano. Então, eu não estou entendendo muito essa história dessa poupar, dessas dúvidas. O Saúl, eu estou com um medo. Vou confessar para vocês, eu estou com medo em relação ao Saúl. Eu tenho medo de que a questão do Saúl, tal qual foi a do Jorginho recentemente, que ficaram com aquela baboseira de que não, ele não tem contusão, não há lesão. E o jogador ficou mais de um mês fora. Eu nunca vi jogador sem lesão ficar mais de um mês fora. Claro que ele teve uma lesão. Assim como o Saúl, se ele não está lesionado, ele está correndo um risco sério de lesão. Já me disseram até na possibilidade dele estar sob risco de rompimento do tendão de Aquiles. Se isso acontecer, amigo, pelo amor de Deus, madeira. Se isso acontecer, é fim de temporada. É coisa para voltar a jogar daqui a 8 meses, 9 meses. Agora, eu não entendo, se ele não tiver lesão, não ir para o jogo. Tem um outro que eles também estão pensando em poupar, porque também não se adapta ao gramado sintético, que é o Alan. Esse eu acho que deveriam poupar para o resto da vida. Mas se, por exemplo, eles não resolverem escalar o Saúl e o De La Cruz, quem vai fazer dupla com o Jorginho? O Pulgar, que acabou de voltar? Não, o Pulgar não pode jogar. Esse não pode jogar esse jogo com o Botafogo. Sabe por quê? Não é só pela questão de estar voltando. É que o Pulgar tem 2 cartões amarelos. O Flamengo tem, eu vou dizer para vocês exatamente quem são, alguns jogadores pendurados e ficariam fora do jogo com o Palmeiras. Jorginho é um deles, mas pode, e com a experiência que ele tem tudo para jogar e não levar cartão amarelo. Pulgar é outro. Pulgar a gente sabe que é o rei do cartão amarelo. Ainda mais voltando de um tempão sem atuar. Não deve estar com tempo de bola legal. Arrascaeta, Alan e Carrascal. Olha só o perereco para esse jogo com o Botafogo. Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Alan e Carrascal. 5 jogadores com 2 cartões amarelos. Mas não tem jeito. O Flamengo tem que ganhar esse jogo do Botafogo de qualquer maneira. Se esse jogo com o Botafogo fosse um jogo contra um time lá daqueles... Deixa eu ver aqui como é que está a tabela. O time que estão lá embaixo na tabela. Se fosse contra o Vitória, o Fortaleza, o Juventude, o Sport, eu até admitiria que assim, não, dá para dar uma poupadinha, dá para dar uma segurada e ganhar o jogo. Mas contra o Botafogo, que está ali brigando cabeça a cabeça pelo G4, o Botafogo é o 5º colocado, está 3 pontos atrás do Mirassol, que é o 4º. O Botafogo quer porque quer uma vaga direta nessa Libertadores. Eu acho até que ele vai ter se ele continuar em 5º, porque acho que o campeão da Libertadores vai ser Palmeiras ou Flamengo, estão na frente dele e o G4 vira G5. Mas, de qualquer maneira, está brigando. E é um time com bons jogadores. Não acho que seja um time bem armado. Acho que o David Ancelotti, o Ancelotinho, está longe de ter encontrado o time. Mas é um time que tem alguns bons jogadores. O Flamengo teve sorte, né? Os 2 jogadores do Flamengo, do Botafogo, na data FIFA se machucaram. Um foi o Montoro, que é um garoto que... Mais um que o scout do Flamengo comeu mosca. E o outro, quem foi? Deixa eu ver aqui que eu já digo para vocês quem é que foi o outro jogador do Botafogo, que também se machucou e está fora desse jogo. Os 2 se machucaram na data FIFA. Ai. Cadê? Agora tá. Reforços lesionados. Vamos lá. Danilo, Montoro, Caio e Natan Fernandes. Montoro se machucou nessa data FIFA. O outro eu não estou lembrando. Não, acho que não foi nenhum desses, não.
Sofreu... O Caio teve ruptura de ligamento do joelho esquerdo, tá? Só volta a jogar no segundo semestre do próximo ano. Mas, de qualquer maneira, é um time perigoso. O Botafogo é um time perigoso. Não dá para achar. Tanto que o Flamengo não ganhou do Botafogo ainda. O primeiro turno foi empate. Assim que o primeiro turno com o Vasco foi empate, o segundo turno empate também. Então, eu tenho a sensação que é o seguinte, amanhã tem que ir com tudo. Amanhã tem que ir com tudo. Mas o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras só será importante se o Flamengo derrotar o Botafogo. Se o Flamengo não derrotar o Botafogo, o campeonato babou. Então, insisto, a minha pesquisa, a minha enquete é exatamente esta. O que você faria se fosse treinador do Flamengo? Poupava Pulgar, Saúl e De La Cruz? Não, poupava só o De La Cruz? Poupava Pulgar e De La Cruz? Me digam o que você faz. Ou poupava os três. O problema de poupar os três é que você não tem reposição. O Pulgar está voltando para ser a quarta boa opção de volante. Se você não usa ele, não usa o De La Cruz e não usa o Saúl, das 4 boas opções de volante, você queimou 3. Você só tem uma. Tem o Alan. O Alan também parece que não tem perereco de jogar em grama sintética. Gente, que perereco ridículo é esse, gente? O Jorginho deu uma entrevista, eu vou mostrar para vocês mais lá na frente, alguns trechos. Deu uma entrevista para o UOL, entrevista longa, de 1 hora. Não vou reproduzir a entrevista inteira aqui, mas peguei uns trechos mais interessantes, em que ele diz com todas as letras, olha, eu não gosto de gramado sintético, mas entre jogar num gramado sintético e jogar num campo como o do Bahia, que é uma vergonha, e é uma vergonha em dobro, né? Porque o Bahia hoje em dia pertence ao Grupo City, gente. O Grupo City não tem dinheiro para bancar uma reforma no gramado do Bahia. Aquilo é um pasto. O Jorginho disse, não conseguimos jogar bola. E ele diz, para jogar num gramado horroroso como o do Bahia e outros tantos que a gente passa do Campeonato Brasileiro, é melhor jogar no sintético. É melhor jogar no sintético, cara. Simples assim. Essa história de que machuca mais no sintético, eu, pelo menos, não lembro de nenhum jogador do Flamengo que machucou no sintético. Eu me lembro do Bruno Henrique se estrupiando no gramado do Maracanã porque pisou num buracão. E aí o joelho foi para o espaço. Eu não sou a favor de gramado sintético, mas eu tenho rigorosamente a mesma opinião que o Jorginho. Para jogar num pasto, é melhor jogar no sintético. O Flamengo jogou no sintético no primeiro turno e ganhou. E ganhou do Palmeiras, lá no Allianz Parque. Vamos ver qual foi a escalação que o Flamengo jogou contra o Palmeiras no primeiro turno. Olha aqui, só um minutinho, deixa eu ver. Não, acho que foi depois do jogo com o Corinthians, né? Flamengo 4-0 no Corinthians na 6ª rodada, na 7ª, não. Na 8ª, Flamengo e Bahia. Na 9ª, Flamengo e Botafogo, não, então foi antes disso. Flamengo e Vasco 0-0. Flamengo e Juventude 6-0. 3ª rodada. Uai, cadê o raio do jogo do Flamengo e Palmeiras no primeiro turno? Não foi na estreia. Não. Tem que procurar isso aqui melhor. 8ª rodada Flamengo. Nós estamos em que rodada? Na 27ª, né? 27ª. Então, foi na 7ª rodada, tem que ser na 7ª. Não. Na 7ª não tem Flamengo e Palmeiras. Que diabo é esse? Tá aqui. Foi na 10ª rodada. Flamengo e Palmeiras. Allianz Parque. Portanto, gramado sintético. Escalação do Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre. Everton Araújo, Gerson, depois Danilo, Arrascaeta, depois o Olacian. Luiz Araújo, depois Ayrton Lucas. Bruno Henrique, depois Pedro.
Everton, Cebolinha, depois Michael. Ninguém machucou. Ninguém machucou. Então, que frescura é essa, cara? De não poder jogar porque é gramado sintético. Repito, se fosse um jogo em que as circunstâncias não fossem tão desfavoráveis ao Flamengo em termos de classificação, eu até entenderia dar uma ajeitada aqui, poupar alguma coisa, porque o jogo seguinte é contra o Palmeiras. Mas não, o Flamengo não pode nem pensar em perder ponto para o Botafogo. Se o Flamengo perder ponto para o Botafogo, o campeonato já foi antes do confronto com o Palmeiras. Então, me desculpe, não tem que poupar. Ah, mas aí vem jogo com o Palmeiras, depois vem o jogo com o Racing. Amigo, tem que jogar os 3 jogos. Tem que jogar todo mundo os 3 jogos. Vai correr risco? Vai, todo mundo vai correr risco. Qualquer jogador em campo corre risco. Mas você precisa usar o que você tem de melhor nos 3 jogos. O De La Cruz, por exemplo, eu acho que em condições normais nem titular seria. Mas tem que ir para o banco, cara. E, se necessário for, entrar no banco. O Saul, a menos que realmente essa ameaça do tendão de Aquiles seja, de fato, uma coisa que esteja muito perigosa, tem que ir para o jogo, cara. E no outro jogo, contra o Palmeiras, o Pulgar tem que ir para o jogo também. Só não digo para o Pulgar ir direto para o jogo agora, porque ele tem a questão do cartão amarelo. Então ele pode realmente tomar um cartão amarelo e aí ficar fora do jogo do Palmeiras por causa do cartão amarelo. Mas para mim tem que estar no banco também. Tem que estar todo mundo jogando todos os jogos, cara. E tem que haver uma conversa muito grande com o elenco. E dizer o seguinte, olha, não podemos, principalmente vocês 5 aqui, não pode tomar cartão amarelo. Para o Pulgar e para o Jorginho é mais complicado porque eles jogam como volantes, né? Mas mesmo assim, se você olhar, o Jorginho demorou a tomar o segundo cartão amarelo. Tomou o segundo cartão amarelo lá contra o Bahia, naquela zona daquele jogo, que o Flamengo ficou com 1 a menos. Mas a Arrascaeta, por exemplo, tem que dizer, amigo, não reclama, não fala, não olha para o juiz. Carrascal, a mesma coisa, não olha para o juiz, joga o teu jogo. E tem que botar todo mundo para jogar, minha gente. Não tem solução. Vou rodar aqui o vídeo do Absoluto e depois vou... Flamengo avança nas renovações. Arrascaeta, Bruno Henrique e Felipe Luiz em foco Flamengo. Tem sido um dos clubes brasileiros mais ativos no mercado de negociações e renovações. E no início de outubro, vários de seus pilares e jogadores-chave estão passando por momentos decisivos em suas carreiras no clube. Recentemente, o Flamengo deu um passo importante na renovação de contrato de seu principal meia, Georgian de Arrascaeta, um dos ícones do time nas últimas temporadas. Enquanto isso, outros jogadores, como Bruno Henrique e o treinador Felipe Luiz, também estão em meio a discussões de renovação que podem definir o futuro do rubro-negro nos próximos anos. Arrascaeta e o futuro no Flamengo Georgian de Arrascaeta, um dos principais jogadores da história recente do Flamengo, conseguiu avançar nas conversas sobre a renovação de seu contrato com o clube. Após semanas de negociações, as partes chegaram a um acordo significativo, garantindo que o uruguaio continue no time até 2028. O novo contrato de Arrascaeta, que anteriormente tinha validade até 2026, agora será estendido até dezembro de 2028, com possibilidade de prorrogação automática por mais 1 ano, desde que o jogador cumpra metas de performance estabelecidas pelo clube. As negociações se intensificaram no início da data FIFA, quando o Flamengo e o agente do jogador, Daniel Fonseca, começaram a discutir os termos mais detalhados. A valorização salarial do jogador é uma das condições que ajudaram a selar o acordo, colocando Arrascaeta entre os jogadores mais bem pagos do elenco. Além disso, o uruguaio deve receber uma quantia significativa de luvas pela assinatura do novo contrato. Esses termos refletem a importância de Arrascaeta para o time e a sua relevância tanto dentro quanto fora de campo. Durante o processo de negociação, o Flamengo chegou a congelar as conversas por um período, acreditando que não era necessário apressar a renovação. No entanto, a excelente fase do jogador na temporada 2023
e o desempenho destacado no meio-campo do time fizeram com que as negociações voltassem a ganhar força. Ao longo deste ano, Arrascaeta tem sido um dos grandes destaques, com 19 gols e 13 assistências em 49 jogos, números que apenas em 2019, quando ele acumulou 18 gols e 19 assistências, haviam sido superados. Esses números refletem a importância crescente do uruguaio para o sucesso do Flamengo. Arrascaeta, por sua vez, já havia demonstrado publicamente o desejo de continuar no clube. O jogador se adaptou bem à cidade do Rio de Janeiro, onde inclusive escolheu para o nascimento de seu filho. O meia já manifestou várias vezes que seu objetivo é se aposentar no Flamengo e que esse novo contrato seria o último de sua carreira. Em suas redes sociais, ele chegou a declarar, com palavras emocionadas, seu vínculo com o clube, usando corações nas cores do Flamengo para reforçar o carinho que tem pela instituição. Apesar de algumas tensões durante as negociações, que quase colocaram em xeque o desejo do jogador, a renovação de Arrascaeta segue agora com boa expectativa de ser oficializada em breve. A situação reflete a confiança de ambas as partes na continuidade de um projeto vencedor, e a permanência do jogador é vista como fundamental para o futuro do time, especialmente com a participação na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Bruno Henrique, multa e recuperação em paralelo às boas notícias sobre Arrascaeta. O atacante Bruno Henrique também esteve no centro de discussões, envolvendo sua conduta dentro de campo e possíveis punições. O jogador foi multado pela Conmebol em os $25 mil, aproximadamente 136 mil, após fazer um gesto obsceno para a torcida do Estudiantes durante as quartas de final da Libertadores 2023. A multa foi uma consequência de uma audiência na qual Bruno Henrique teve a oportunidade de se defender, alegando que seu gesto foi uma resposta a provocações da torcida adversária, que teria lançado objetos no campo, incluindo um isqueiro que atingiu o rosto do jogador. Embora o gesto tenha gerado repercussão negativa nas redes sociais e em meios de comunicação, o Flamengo se posicionou favoravelmente ao jogador, defendendo que a atitude de Bruno Henrique foi uma reação instintiva e não uma provocação planejada. O atacante, visivelmente incomodado com as críticas, comentou nas redes sociais sobre o ocorrido, dizendo que a mídia não mostrou os ataques sofridos pelos jogadores que estavam sendo atingidos por latas e outros objetos durante a partida. Além disso, o atacante enfrenta um outro processo no Brasil, movido pela Procuradoria do STJD por suposta manipulação de resultados em 2023. Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores, o que levou à punição de 12 jogos de suspensão, sendo que o jogador ainda aguarda um julgamento em segunda instância. Por ora, ele continua atuando sob efeito suspensivo, mas o Flamengo segue aguardando a decisão final do STJD sobre o caso. A situação de Bruno Henrique no Flamengo é um exemplo de como o clube tem lidado com situações tanto dentro quanto fora de campo, tentando proteger seus jogadores enquanto enfrenta desafios legais e disciplinares. Apesar das polêmicas, a confiança na capacidade de Bruno Henrique continuar sendo uma peça importante para o time é inegável, especialmente em competições internacionais como a Libertadores, onde o atacante tem se destacado nas edições anteriores. Filipe Luís. Negociações para a renovação. Enquanto as atenções se voltam para a renovação de Arrascaeta, a negociação para a renovação do contrato do técnico Filipe Luís também segue em andamento. Desde que assumiu a liderança da equipe principal do Flamengo, Filipe Luís tem se mostrado uma peça crucial para o sucesso do clube. Sob sua orientação, o time conquistou importantes títulos como a Copa do Brasil de 2024, o Campeonato Carioca e a Supercopa do Brasil de 2025. Com a equipe ainda disputando o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, o desejo do Flamengo é garantir a continuidade do trabalho do treinador. Durante a data FIFA, Filipe Luís e seu empresário Jorge Mendes apresentaram ao Flamengo as condições desejadas para a renovação do contrato, que atualmente vai até o final de 2025. O Flamengo, embora tenha considerado as cifras solicitadas inicialmente como altas, entende que isso faz parte do processo de negociações
com um técnico de renome internacional. As partes já demonstraram otimismo quanto à renovação, com a possibilidade de um contrato até o final de 2027. As negociações envolvem não apenas o aumento salarial de Filipe Luís, mas também questões relacionadas à multa rescisória, especialmente caso haja interesse de clubes do exterior. Recentemente, o treinador recusou uma proposta do Fenerbahçe, da Turquia, o que reflete sua intenção de continuar no Flamengo por mais tempo, pelo menos até que o projeto esteja mais consolidado. Filipe Luís é um treinador que, apesar de ser brasileiro, possui uma experiência significativa no futebol europeu, tendo jogado por clubes como Atlético de Madrid e Chelsea. No entanto, o treinador está ciente de que sua permanência no Flamengo depende de resultados, e os títulos conquistados até agora são uma excelente base para justificar o aumento salarial. Filipe Luís, com sua experiência e visão de jogo, tem demonstrado ser um grande estrategista, capaz de tirar o melhor de seus jogadores. Com 71 jogos à frente do time, ele já acumulou 46 vitórias, 17 empates e 8 derrotas, uma taxa de aproveitamento impressionante. O futuro do Flamengo, a renovação de Arrascaeta, o esclarecimento das pendências envolvendo Bruno Henrique e as negociações com Filipe Luís são apenas alguns dos tópicos em destaque no momento dentro do Flamengo. O clube se prepara para um futuro promissor, com uma base forte de jogadores e um técnico que já se mostrou capaz de conquistar títulos importantes. As decisões tomadas agora podem impactar diretamente o desempenho do time nas competições nacionais e internacionais nos próximos anos. Com um elenco recheado de talentos e uma gestão que se mostra cada vez mais profissional, o Flamengo tem tudo para continuar no topo do futebol brasileiro e latino-americano. A manutenção de jogadores essenciais como Arrascaeta e Bruno Henrique, além da continuidade de Filipe Luís no comando da equipe, são passos fundamentais para consolidar ainda mais a hegemonia do clube nos próximos anos. A renovação desses contratos não é apenas uma questão financeira, mas também um sinal de que o Flamengo busca estabilidade e continuidade em seus projetos, algo crucial para que o clube continue a brigar por títulos e a manter sua posição de protagonismo no cenário esportivo.